Oeste Sem Filtro de volta. Obrigada por estar aqui conosco. Nesta segunda-feira, a live semanal de Lula chegou à 10ª edição. No programa Conversa com o Presidente, o chefe do Executivo afirmou que a contribuição de países ricos para a preservação da floresta amazônica não é favor, mas o pagamento de uma dívida com o planeta. Olha, é muito simples compreender. Os países ricos tiveram a sua introdução na Revolução Industrial bem antes que o Brasil. Então, eles são responsáveis pela poluição do planeta muito antes de nós. Eles conseguiram derrubar todas as suas florestas muito antes de nós. Ficaram ricos assim. Então, agora o que eles têm que fazer é contribuir financeiramente para que os outros países possam se desenvolver. Nós não queremos ajuda, nós queremos um pagamento efetivo. É como se estivesse pagando uma coisa que eles devem à humanidade. E ainda, o presidente voltou a criticar a flexibilização da compra de armas durante o governo Bolsonaro. Segundo o petista, quem compra arma é covarde. Tá cheio de primo que não conversa mais com primo. Tá cheio de tio que não conversa com sobrinho. Que estupidez é essa? Que estupidez é essa? E a gente não era assim, né? Não era assim, o Brasil não era assim. O Brasil não era assim. Depois que apareceu alguém querendo armar o povo brasileiro, quem é que quer comprar arma? É o crime organizado e algumas pessoas que não querem fazer bem para ninguém. Eu não quero ter arma dedicada para fazer bem. Se eu tiver brincada, é para me livrar de alguém. Tem gente que gosta de sair armado, mostrando que é poderoso. Não. Não é verdade. Você é um covarde. Porém, o presidente já revelou que no ano passado andava com uma garruchinha. Eu, quando namorava, muito tempo atrás, no Luxemburgo, eu tinha uma garruchinha 22. Porque eu andava do Parque Bristo até a Vila Oliveira a pé meia-noite. Eu namorava até as 11h30. Aí eu tinha que sair a pé. Era longe, pacas, e não tinha ônibus, era a pé. Então eu tinha uma garruchinha, colocava ela aqui dentro. Tirava as balas com medo que ela estourasse alguma coisa aqui dentro. E colocava as balas no bolso. Se um cara viesse para cima de mim, eu falava, espera aí, deixa eu colocar minhas balas aqui. Declaração essa de Lula dada no passado, tempos atrás. No meio da tarde, o presidente embarcou para o Paraguai, onde deve participar amanhã da cerimônia de posse de Santiago Peña. O Paraguai é o 16º país visitado por Lula neste ano. Paulo Martins, o que achou de tudo que Lula disse nessa 10ª edição da live que está fazendo? Essa live do Lula ela é um festival grotesco, né? Ela ajuda muito a pauta, porque sempre há o que comentar das bobagens que ele fala. Primeiro, que a tese ambiental eu entendo como uma aberração também, essa leitura histórica como se fosse uma escolha de alguém se desenvolver ou não e depois tem que pagar por isso e tal. Se dá para extrair algo positivo aí, aí sim, é o Brasil buscar uma não interferência internacional em suas políticas ambientais, né, buscar a segurança para que uma agenda externa não seja imposta, esse tipo de coisa é válido, mas isso não está contido na fala do Lula. O que ele está tentando fazer é iludir produtores brasileiros, proprietários de terra, que acreditam que com uma política dessas que venha a ser possível, a pessoa vai poder ganhar dinheiro simplesmente por não cortar árvores ou coisas que o valham. Isso não vai acontecer, isso é uma mentira, isso é uma ilusão e que não vai levar ninguém a absolutamente nada, a lugar algum. Agora, quanto às falas aí de armas, né, do Lula dizer que quem anda armado é um covarde. Veja, ele mostrou então que ele era um covarde antes, onde ele andava armado com uma 22. E mostrou o quanto ele era incompetente para andar armado e despreparado para andar armado, inclusive, porque uma arma sem a munição, ela só serve para ser tomada, aí sim, pelo bandido, Lula, para que vai vir a praticar crimes com a arma que ele tomou de você, porque ao ser abordado com uma arma e você sem condição de utilizá-la, ela certamente será subtraída e vai ganhar alguma utilidade pelo crime organizado ou não, esse que você diz que combate, né, e que tem interesse em adquirir armas. A tese do Lula sobre o armamento é uma mentira e ele sabe disso. É desonesto, é mais uma desonestidade dele. Houve aí esse recadastramento que o Flávio Dino ele promoveu e praticamente 100% das pessoas que adquiriram armas de CACs, todo mundo que estava no cadastro anterior se apresentou.
Aí eles ainda insistem na mentira de que isso foi feito para alimentar o crime organizado. Canalhas, isso é coisa de canalha, de quem não tem nenhum pudor em mentir, em construir qualquer estratégia que venha desmoralizar e atingir um grupo social ou um campo eleitoral que ele não consegue atingir positivamente, que lhe é contrário. E também, é claro, né, para tornar uma sociedade mais sem condições de reação, deixá-la à mercê do amor, né, da consciência social dos bandidos. Porque esses, Lula, quando eles vão para a ação, eles vão armados. E eu não vejo você chamar esses bandidos de covarde. Agora, muito pelo contrário, eu vejo você ir pedir para o presidente da República, que na época era o Fernando Henrique, para lá perdoar os bandidos que sequestraram o Abílio Diniz. E eles estavam todos armados, hein, Lula? Esse tipo para você serve. O cidadão de bem, o pai de família, Lula, só quer defender sua família, sua propriedade, sua própria vida. Porque o Estado não pode estar presente em todos os lugares. Então ele precisa ter essa liberdade de ação, essa velocidade de ação. Ele diz que isso não acontecia no Brasil. Mentiroso. No Brasil já houve, sim, mais facilidades para o porte de armas, inclusive. E a criminalidade era muito mais baixa. Inclusive, o próprio Lula tinha segurança para andar armado com a sua 22, que, aliás, é uma porcaria de um calibre. Né? Até nisso o Lula erra. Mas andar com uma 22 para proteger a sua vida quando ele voltava para sua casa do seu namoro. Então, ele sabe muito bem disso. Isso só torna ainda a postura do Lula mais repulsiva, mais repugnante e, certamente, carregada de má intenção. Silvio Navarro, as últimas declarações do presidente do país. Pois é, um dos sequestradores do Abílio Diniz, que o Paulo dizia agora, o chileno, depois que ele foi solto, afinal de contas, o presidente da República achou que poderia intervir, né? Conversou com o então presidente Fernando Henrique Cardoso e o atual presidente da República, Lula, achou que poderia intervir naquele sequestro. Um deles, depois que saiu da prisão, matou um vigilante, a sangue frio, assassinou. Pois bem, não há como relativizar o crime. E o presidente faz isso o tempo inteiro, do celular ao pãozinho. Isso tem a ver com frouxidão moral. Isso faz com que o crime organizado se espraie na nossa sociedade e o grande responsável é o atual presidente da República. Não existe dois lados, não existe meio do caminho nessa história, só tem dois lados. Ou você está do lado de quem combate o crime, ou você está do lado de quem comete o crime. E tem mais um vídeo antes do Augusto comentar, de um tempo atrás também de Lula, para a gente acompanhar agora. Nós temos países onde tem a pena de morte e efetivamente tem morrido menos gente do que aqui no Brasil, que não tem a pena de morte. E nem por isso tem diminuído os crimes nesse Brasil. Se você pergunta para as pessoas que foram vítimas, e se eu fosse vítima, eu dizia para você, eu não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. Se as pessoas estiverem armadas e forem atacar a polícia, eu acho que em legítima defesa, a polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. Agora sim, Augusto Nunes. É por isso que eu digo que ele tem um cérebro baldio, né? Vão jogando coisas na cabeça dele, ele vai mudando de ideia. Falo que ele acha que o interlocutor ou os brasileiros querem ouvir. Vai falando uma bobagem atrás da outra, vai se contradizendo. E agora, por exemplo, ele descobriu que a floresta é explorável, sim. Não pode ser tratada como um santuário. Floresta amazônica. Agora você pode explorar petróleo. Ali na Amazônia não tem problema, porque tem que pensar nos ribeirinhos. Agora ele está mudando. Não é mais o santuário, quer receber pela floresta. Porque é como se fosse ele, o guardião ali, né, da Amazônia. Então, foi mal para burro nessa reunião aí que ele achava que ia brilhar, né, como comandante da guinada que permitiria a exploração da Amazônia do jeito que ele acha conveniente, já levou um chega para lá do próprio presidente da Colômbia, né, que é de esquerda. Ele não está acertando uma. O homem que iria devolver o prestígio brasileiro perdido e tal. É um oportunista. Mente.
Quer dizer, a legítima defesa é velha como o mundo. E ele sabe disso, como conta a história da garruchinha. Paulo lembrou bem, incompetente até nisso aí. Incompetente, você tem uma arma, tira as balas. A gente assim não pode mesmo usar arma. Agora, você não tem o direito de exercer a legítima defesa. Você não pode, você deixa os criminosos se armarem de maneira ostensiva e perigosíssima. E você ficar sempre ao lado do bandido dá bem a medida do que o Lula é. Ele não pode ficar ao lado da lei. Ele é um fora da lei. Ô, Ana Paula, você entende essa frase de Lula quando ele diz que quem quer se armar é, na verdade, um covarde? E só lembrando, 8 meses de governo, então, Lula segue para o Paraguai para a sua 16ª viagem dentro desse período, Ana. Quem foge de suas obrigações nacionais e vive viajando para fora do seu país, fugindo da impopularidade e de problemas reais, isso é um covarde. Quem não enfrenta o povo cara a cara, quem manda a polícia esvaziar a praia porque ele não consegue enxergar, não consegue olhar para a cara da população, então esvazia a praia que eu preciso fazer uma foto aqui para o Instagram. Isso é covardia. E eu vou fazer coro com o que o Paulo disse. Nós poderíamos falar que esse tipo de declaração é bobagem em cima de bobagem, mas não é isso, é desonestidade pura. Desonestidade. E aí, Adriana, vem mais uma vez o nosso alerta, já conseguimos uma vez, mas vai voltar à cena, o PL 2630, aquele da mordaça. Porque esse tipo de desonestidade, esse tipo de declaração é rapidamente confrontada, porque hoje as redes sociais têm muito poder. A liberdade de expressão, a liberdade de informação e a independência intelectual, isso já é um estado absoluto no Brasil. As pessoas hoje, elas conseguem ser suas próprias agências de checagem. É por isso que o PL da mordaça precisa continuar seguindo o seu caminho. Povo independente intelectualmente, não, que isso? Não pode, né? E aqui nos Estados Unidos, Adriana, a 2ª emenda à Constituição americana, aquela que dá o direito ao cidadão de ter uma arma, alguns estados do porte e a posse, é justamente para proteger a 1ª emenda, que fala da liberdade de expressão, da liberdade de se reunir, da liberdade religiosa, da liberdade de cobrar os seus governantes de maneira pacífica, mas cobrar. No Brasil, hoje, se a gente cobra os governantes, perigoso a gente ir para a cadeia no outro dia. Urnas, vacinas, tratamento, eleição, CPI, não pode cobrar, né? Então, ninguém acredita mais nesse tipo de declaração. É só uma live ali fechada num ambiente controlado para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. E fica a pergunta, né? A gente sempre faz perguntas aqui para os governantes. Não sei se eles vão, né, ter tempo aí de responder perguntas pertinentes que nós sempre trazemos aqui na nossa resenha diária. Mas o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que muitas das armas que os criminosos usam são armas dos CACs, né? Que os CACs alugam. A gente tem que repetir isso, né? Que os CACs, eles, de alguma certa forma, fomentam e alimentam aí os mercados dos cartéis. O Flávio Dino, será que ele quis dizer que as armas que mataram um policial no Guarujá, armas que atiraram pelas costas de uma policial feminina, né? Vários tiros pelas costas, são armas dos CACs, senhor Flávio Dino? Essas perguntas, a gente vamos continuar perguntando por aqui. Eu só esqueci de registrar o seguinte: quem compra arma é covarde. Quem tem a arma ou quem contrabandeia a arma, caso dos grupos criminosos, esses não. Esses apenas providenciam o material necessário para exercer o seu ofício. Ele não fala nada de grupo criminoso. Ele quer desarmar os brasileiros
e deixá-los cada vez mais expostos a esse cancro que cresce no Brasil sob a omissão e a simpatia do presidente da República. E é mentira que essas armas pertencem a CACs. É mentira, não há dado estatístico em relação a isso. As armas utilizadas pelo crime organizado entram pela fronteira, especialmente do Paraguai, que está mal protegida, porque os policiais federais da polícia do senhor Flávio Dino estão fazendo busca e apreensão de celulares de adversários políticos.